Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 150. Me acompanhe na leitura dos primeiros versículos. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, esse salmo, meus irmãos, talvez tenha sido escrito com o propósito de ser a conclusão dos cânticos sagrados, a fim de mostrar qual é o propósito deles todos, que é nos ajudar a louvar ao nosso Deus. Então, o salmista, ele era ele mesmo cheio de louvores a Deus. E aqui ele fica contente em encher o mundo todo com os louvores. Vez após outra ele chama, louve ao Senhor, louve-o, louve-o. Então, nesses 6 curtos versículos, não há menos que 15 ocorrências desse chamado. Então, enquanto os salmos percorrem todos os variados modos de vida humana, este último conduz o inário de Israel à sua conclusão com a nota de louvor esmagador, rendido a Deus em sua dignidade. Então, faremos aqui 4 destaques neste salmo de louvor. Então, de onde se levanta esse tributo de louvor? É o onde do louvor. A abertura do salmo convoca terra e céu a louvar ao Senhor. Então, a chamada é dirigida aos adoradores de Deus na terra, que se encontram no seu lugar escolhido, que seus sacerdotes, seu povo e aqueles que frequentam o santuário sirvam-no com seus louvores, como também a sua hoste celestial, para misturar os louvores deles com os nossos. A terra e o céu podem ser completamente uníssono nisso, ou seja, toda parte do seu domínio deve louvá-lo. Então, se a glória do Senhor enche o universo, seu louvor não pode fazer menos. Sem dúvida, tanto a criação quanto a redenção estão em pauta aqui. Segundo lugar, a razão por que esse tributo lhe é devido é o porquê do louvor. Aqui há 2 matérias compreensivas para o louvor. A primeira é que o Senhor deve ser louvado pelos seus poderosos feitos. E seus poderosos feitos significa primariamente seus atos de salvação, mas também por todos os exemplos do seu poder, do poder de sua providência, do poder de sua graça, pelo que fez na criação, no governo e na redenção do mundo. Em segundo, pela sua muita grandeza, então que encontra-se naquilo que ele é pessoalmente. Então, céu e terra se destinam a unir-se em adoração jubilosa, cantando as demonstrações de sua grande força e seu majestoso poder. Então, ele é maior do que podemos expressar ou conceber. Devemos elevar nossas concepções e expressões no mais alto grau que pudermos alcançar. Quando fizermos nosso máximo, devemos reconhecer que, embora o tenhamos louvado em consideração e excelência da sua grandeza, todavia não fizemos em proporção a ela. Terceiro lugar, meus irmãos, de que maneira esse tributo deve ser feito? É o como do louvor. Com todos os tipos de instrumentos musicais usados aqui na época, no culto do templo. Todo tipo de instrumento solene ou alegre, percussivo ou melodioso, suave ou estridente, aqui é reunido para o louvor de Deus. Então, com celebração alegre de uma vitória com adufes e danças. Faz-se menção de danças, o que em outros lugares caracteriza a jubilosa resposta ao poder salvífico de Deus, como está em Jeremias. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Jeremias 31, 4. Aprendemos aqui quão plenamente o coração do salmista estava envolvido no louvor a Deus e quão desejoso ele estava de que esse bom trabalho prosseguisse. Segundo, que a melhor música aos ouvidos de Deus são os afetos devotos e piedosos a Ele, e não apenas instrumentos melodiosos, mas principalmente um coração melodioso. Terceiro, que apesar de vários instrumentos serem usados no louvor a Deus aqui, o louvor ainda deve ser feito com harmonia exata e perfeita. Eles não devem atrapalhar, mas sim ajudar uns aos outros. Em quarto lugar, meus irmãos,
quem deveria oferecer esse tributo? É o quem do louvor. O último versículo do livro dos Salmos termina com uma conclamação para que todas as criaturas deem louvores ao Senhor. As ordens precedentes são implicitamente dirigidas a Israel, como demonstra a nomeação dos instrumentos. Agora, a direção é ampliada para abarcar não só os homens, mas todas as criaturas de Deus que respiram. Como está no Salmo 148, os monstros marinhos, feras e gados, répteis e voláteis, acompanhados pela família inteira do homem, desde os reis até as crianças, conforme declara o Salmo 8, até pequeninos e crianças de peito. Este imperativo final do louvor tem seu eco numa visão do livro de Apocalipse. João diz: então ouvi que todas as criaturas que há no céu e sobre a terra, debaixo do céu e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5,13. Então o salmo conclusivo aqui, ele termina muito adequadamente com o final: louvem ao Senhor, aleluia. Quanto a nós, irmãos, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. É através de Jesus que o nosso louvor é aperfeiçoado. Aqui a nossa aplicação, faremos 3 aplicações. A repetição do chamado do louvor 15 vezes nesse curto salmo indica que essa é uma obrigação importante e necessária. Obrigação essa na qual devemos nos empenhar muito e engrandecer muito o nome do Senhor. Segundo, quando vemos a descrição dos instrumentos do louvor, devemos aprender que no serviço de Deus não podemos economizar custos nem dedicação. Terceiro e último, irmãos, quando vemos a importância que o Senhor dá ao louvor, dando competência aos que estão envolvidos nele e capacidade para cantarem, criarem e aprenderem a tocar instrumentos, devemos louvar e agradecer a Deus por nossos músicos e honrá-los, pois nos ajudam e direcionam na arte do louvor ao Senhor. Que o Senhor aplique então essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.